Você sabia que tem a maneira certa de estudar? Pois é, e tem muita gente que até se esforça, até se dedica, só que está perdendo tempo. Por quê? Porque não está estudando de maneira correta. Então eu estou aqui hoje justamente para fazer esse alerta. E eu quero que você avalie como que você está estudando para ver se realmente você não está cometendo esses erros. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você veja é se você está fazendo o teu plano de estudo. Eu já tenho vários vídeos, explicando como que eu faço um plano de estudo e aquilo que deu mais certo com todos os alunos que a gente teve ao longo do tempo, tá? E também de acordo com a minha experiência de vida, não só como professor, mas também como estudante. Então, aquilo que eu falo para vocês, pessoal, realmente funciona. Funcionou com todo mundo e vai funcionar com você. Então, muitas vezes, a gente, quando está estudando, quer criar o nosso próprio método, quer criar a nossa ideia. Pessoal, só que às vezes é o simples que dá certo. Tá? Então siga o plano de estudo, uma matéria por dia. Sexta-feira você vai colocar a matéria que você tem mais dificuldade, depois que ela não tiver mais difícil você muda para outra, tá? Você vai usar metade do seu tempo vendo as aulas aqui no YouTube comigo, depois outra metade do tempo estudando o seu caderno, e você vai fazer isso, tá? Quando faltar ali pertinho da sua prova, é focar em questão. Errei o tema da questão, volto na aula, assisto ela de novo e volto para a mesma questão. Errei a questão de novo, volto para a aula até acertar. Acertei, continua fazendo questão e você faz isso desde as provas de 2017 para frente, tá? Eu explico melhor isso num vídeo de como fazer um plano de estudo, que está dentro da playlist de dicas em Seja. Legal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não pode pular aulas. Tá? Você tem que assistir todas as aulas. Assisto a aula 1, assisto a aula 2. Acho que tá bom. Não, você tem várias aulas, você tem que assistir até o final. Não importa. Toda a matéria que tá ali vai cair 100%. Então não pule aulas. Se você escolher, adivinha quais são aquelas questões que mais caem? É aquela que o pessoal pula. Então não faça isso. E eu vejo pelo número que tem gente que escolhe aula de acordo com o tema que gosta. Esse é um dos principais erros. E se você estiver fazendo isso, saindo na metade da aula, não, eu assisto essa metade em outro momento. Não, pessoal, essa aula está ali, você tem que ver até o final. Você não pode pular nem a aula e nem cortar a aula pela metade, tá? Esse é um dos principais erros. Terceiro erro que muita gente comete e eu não quero que você faça é: esse assunto aqui, eu acho, uma pessoa nem conhece o assunto e já tem opinião, é muito doido isso. Olha, eu acho que esse assunto ele tá incompleto e falta coisa. Pessoal, todo e qualquer assunto vai faltar alguma coisa. Acontece que o seu estudo ele tem que ser direcionado. Você vai fazer a prova do Enseja, você vai estudar uma coisa. Você vai fazer a prova de um concurso público, você vai estudar outra coisa. Você vai fazer, a prova do Enem, é outra coisa, mesmo que o assunto seja o mesmo, tá? Português mesmo, Se eu estiver dando aula, dependendo de quem eu estou falando, eu vou falar de conteúdos completamente diferentes, mesmo que seja o mesmo assunto, tá? Isso funciona com todas as matérias, com todas as disciplinas. Então, seu estudo ele tem que ser direcionado. Por quê? Porque também, pessoal, você está se preparando especificamente para uma coisa. Eu costumo dizer, estudar a mais, estudar a menos ou estudar diferente do que cai na sua prova, você está estudando errado. Então cuidado, Você não precisa de 5 aulas, por exemplo, sobre a importância dos direitos humanos, sendo que você tem que saber o que é os direitos humanos, o que cai e como cai. Ponto final, tá? É isso que eu estou direcionando vocês. Você tem que estudar de maneira correta, de maneira orientada, sem perder tempo. Não é aquilo que o professor gosta, não é aquilo que o aluno gosta, mas sim o que o seu avaliador, o que a sua banca vai querer no dia da sua prova. Essa é a maneira certa. Outro erro que muita gente comete, tá? E eu não quero que você passe por isso, é de você, de repente, estar estudando, uma playlist aqui de linguagens, de repente no meio você corta e começa a estudar outra, e aí você corta e no meio vai para outra. Pessoal, presta atenção, não importa qual playlist você vai escolher de cada uma das matérias. A gente tem 5 ou 6 de linguagem, 5 ou 6 de matemática, 5 ou 6 de ciências humanas e de ciências da natureza. Qualquer uma delas serve, porque o conteúdo é o mesmo. Agora, toda vez que você estiver no ciclo, você tem que ver do primeira à última aula. Só quando acabar o ciclo que você pode mudar para outra playlist, tá? Por quê? Porque às vezes a aula 1, a aula 10 de uma matéria não é a mesma da aula 1 à aula 10 de outra playlist,
tá? Apesar de ser o mesmo assunto, às vezes a gente condensa mais, aumenta mais, a gente vai modificando de acordo com a metodologia. Por quê? Simples, uma questão prática. Às vezes no PowerPoint eu consigo escrever rapidinho e explicar, só que às vezes numa lousa demora mais para escrever, e aí eu tenho que ter uma postura, e aí eu tenho que dar o exemplo não está escrito, e a aula demora o dobro do tempo. Então, para não cometer esse erro, esse equívoco, minha recomendação, você pode sim trocar as playlists durante o estudo, mas só depois que acabar o ciclo, tá? Então não cometa esse erro. Mas um erro que eu vejo em muitos alunos, e eu não quero que você passe por isso, é quando você estiver estudando ali nas playlists, né? Isso acontece bastante, infelizmente, é do aluno, de repente, né? Quando está estudando uma disciplina, ele acaba e não volta no ciclo inicial. Ou seja, estudei uma vez, tá tranquilo. Não é assim, pessoal. Você tem que ver pelo menos todas as aulas que você tem na playlist, pelo menos entre 3 a 5 vezes. Não adianta. Por quê? Porque cada vez que a gente assiste alguma aula, pessoal, na melhor das hipóteses, o nosso cérebro ele armazena 6% apenas da informação. Você sabia dessa? E se você ficar sem assistir, você vai perder mais ainda. Então por isso que eu mando vocês anotarem, estudar. Porque quando você estuda o seu caderno, você está modificando o seu método de aprendizado. Alterar métodos de aprendizado, por isso que eu faço várias playlists diferentes, você absorve de maneiras diferentes. E as informações, mesmo que sejam as mesmas, você consegue fazer este armazenamento, tá? E a porcentagem de informações que são guardadas no nosso cérebro, elas aumentam proporcionalmente. Então tudo é muito pensado aqui, tá? Tem muita coisa pensada, tem muita ciência por trás dessas aulas. Fica descansado, mas você tem que ver isso de maneira cíclica. Não cometa o erro, assisti uma vez, assisti duas, não, começa de novo, começa de novo, tá? E é normal, porque vai ter algumas disciplinas que você vai assistir, por exemplo, em 3 semanas, pode ser que a outra demore 4, então assim, pessoal, não existe uma ordem, todo dia eu vou ver 5, não, vê pelo tempo, porque tem aula que tem 10 minutos, tem aula que tem 30, faz parte, depende do assunto, depende da profundidade que sua prova está pedindo. Então, veja pelo tempo, tá? Hoje eu vou estudar 2 horas de aula de Ciências Humanas. Legal, assiste 2 horas. Vai, às vezes, um pouquinho, 2 horas e 10, por quê? Porque até acabar a aula, beleza? Então, assistiu? Acabou? Legal. Amanhã você continua da playlist para você continuar desenvolvendo seus estudos. Por fim, o último erro que eu vejo que muita gente comete é não fazer questões da sua banca, da sua prova, principalmente nem seja. Então o que você tem que fazer? Quando faltar ali alguns dias para sua prova, você só tem que focar em questões. Então você vai aqui em cima, clica em playlists e vai em provas, ensino médio. E você vai ver como é que eu resolvo essas provas. Tá bom? E você faz ali junto comigo. Você faz ali e você desenvolve junto comigo. Tá bom? Legal? Bacana? É assim que você vai fazer, tá? Você tem que fazer as questões, porque senão você não vai saber como que a sua banca está pedindo. Então desenvolva isso e você vai ver que vai fazer muita diferença, tá? Mas não adianta querer fazer questão se você ainda não viu a parte teórica. Então domina a parte teórica para depois fazer questão, tá bom? E aí volta apenas nas aulas quando você estiver errando depois. Legal, pessoal? Essas eram as dicas que eu queria dar para você não cometer os seus erros durante os seus estudos. Precisando, você já sabe, é só falar comigo. Estou aqui para te ajudar, pode escrever aqui no próprio YouTube. E também você pode simplesmente falar comigo no meu WhatsApp pessoal que está aqui embaixo na descrição, hein? Obrigado, bons estudos para você. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.